Pessoal, boa noite a todos de novo. Acho que a gente pode ir começando. Queria agradecer a presença de todos aqui. Pedir aí a todos que mantenham os microfones fechados, para evitar barulho, evitar interrupção indesejada, quero dizer, porque eu acho que as interrupções desejadas, elas são autoexplicativas, não é mesmo? São desejadas. Então, acho que a ideia nossa aqui é ter uma conversa. E a nossa reunião de hoje, como todas e como de costume, está sendo gravada. Hoje, eu diria que assim, um tema que quando eu estava discutindo, conversando um pouco com a Flávia sobre isso, etc., e as ideias foram muitas. Eu fico feliz que vocês estão aqui com a gente essa noite, porque a gente tem muita coisa para conversar e acho que a ideia toda é, além de promover uma conversa, pensar em propostas para novidades, pensar em propostas de mudança, pensar em propostas de como fazer diferente e talvez resolver os nossos problemas imediatos, no sentido de antecipar os problemas. Eu sempre brinco que quando eu fui fazer, isso não é brincadeira, é verdade, eu não sou tão criativo assim. E quando eu fui fazer a primeira escritura que eu fiz de um imóvel no Rio de Janeiro, veio a uma única exigência falando que precisava re-ratificar a escritura porque não constou na qualificação dos representantes legais a data de expedição do documento pessoal. E aí eu fui para 2 escrituras para registrar um ato, uma re-ratificando a outra, e não teve jeito. E eu acho que é uma questão muito mais do que um regionalismo, é muito mais do que esse tipo de situação onde a gente tem assim essas circunstâncias que a gente acaba conhecendo mais na prática e tudo mais, mas assim a ideia toda é a partir, tem a questão de aforamento para instituição religiosa, tem eu acho assim, o Rio de Janeiro é muito rico também nesse sentido de exemplos, e acho que a gente está com 2 pessoas aqui que não poderiam ser melhores para conduzir essa conversa. A doutora Flávia Vidigal, que é advogada, minha companheira de Demarest, que eu tenho o grande prazer de dividir aí as agruras do trabalho todo dia. E ela é especializada na área de direito imobiliário, advogada, tem um LLM, um mestrado pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, e tem a sua atuação, diria que nacional, mas com um foco bem interessante no Rio de Janeiro. E temos aqui também como nosso convidado o Dr. Diogo Azevedo Sá, que é o tabelião substituto do 4º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, professor convidado na ESA, um grande estudioso do direito notarial e registral. Então, acho que sem maiores delongas e com muita alegria, eu passo a palavra para vocês, Flávia, e agradeço de novo, em nome da academia, a disposição e a gentileza de falar com a gente esta noite. Muito obrigado, hein? Manda bala. Eu que agradeço, Mark, a apresentação, o convite, a abertura do espaço. E é engraçado porque a gente teve essa ideia, né, de um comentário que você próprio fez, de que muita gente que faz registro em qualquer lugar do Brasil não se anima a fazer registro aqui no Rio. E isso foi uma coisa que acendeu muito alerta para mim e para o Diogo, porque a gente milita aqui para que a coisa para sempre melhorar, né? Nos bastidores é um trabalho de formiguinha que ninguém vê, né? Os nossos clientes não aparece isso para eles e tudo, mas a gente não esperava que fosse assim, né? Um obstáculo. E aí a gente preparou aqui uma apresentação. Eu vou apresentar aqui minha tela para a gente ter essa conversa. E de alguns casos que a gente levantou, alguns tipos de dificuldade que a gente enfrenta e que a gente queria passar para vocês. Vou deixar o Diogo também falar aí para se apresentar. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer também aqui a oportunidade e, como bem disse a Flávia, mostrar que o Rio tem especificidades, mas não é um bicho de 7 cabeças, a gente consegue registrar e trabalhar com uma certa tranquilidade aqui.
Bom, como vocês devem ter percebido, eu não sou do Rio, né? Sou forasteira aqui, então realmente eu não estou aqui para falar mal de jeito nenhum, essa cidade que me acolheu, onde eu fiz família e tudo, mas é verdade que aqui tem um solo fértil, né, Diogo, para algumas desventuras registrais. Então a gente vai mostrar aqui algumas questões que surgem no nosso trabalho, e quem quiser contribuir com as suas próprias desventuras aí também, fique à vontade, tá? Então, o que a gente... A gente tem um sistema... Oi? Estranho, cara. Pessoal, de novo, peço para manterem os microfones no mute e usarem o chat para fazer perguntas, levantar a mão, etc. Mas vamos tentar priorizar aí o áudio para os nossos convidados. Obrigado, hein? Então, quando a gente fala de um sistema de registro de imóveis em torno do qual o nosso sistema é todo concebido, nosso sistema, pelo menos de bases contratuais e de direitos reais, a gente está falando basicamente de publicidade, segurança e acessibilidade. E aí a gente vai ver alguns casos aqui e ver se a gente está realmente chegando aonde a gente quer com isso. Então, a gente tem aqui uma razoável facilidade, né, Diogo, para fazer assim, registros de compra e venda simples, que sejam bem direto e reto e que não tenham, vamos dizer, uma cláusula resolutiva ou algumas condições. Isso aí a gente não... Mas quando a gente foge do feijão com arroz, a gente tem alguma dificuldade aí, não é mesmo? Exatamente. O que foge do comum aqui traz uma certa dúvida em alguns registradores, tá? Por terem uma formação um pouco mais, vamos dizer assim, criteriosa, serem um pouco mais conservadores e não estarem tão abertos a as atualizações que o direito notarial e registral tem no mundo inteiro. E é uma coisa que a gente precisa realmente mudar essa cabeça, porque a certidão digital veio para ficar, os atos eletrônicos vieram aí para ficar, é o século XXI. A gente precisa se adaptar. A gente tem toda a base jurídica de garantia de direitos reais no registro público e ele precisa se atualizar à nova realidade. A gente tem muito aqui uma questão própria da cultura, da história do Rio, de ter sido capital, de ter um corpo robusto de funcionalismo público e tudo isso, que apela, às vezes, para um formalismo um pouco maior, né? Então, a gente separou aqui o que aparece muito para a gente em incorporações societárias, que também deveria ser uma coisa bastante tranquila aqui, porque não é tão incomum que as empresas passem por reestruturações que uma incorpore a outra, né? Mas o que a gente enfrenta aqui? Então, primeiro, certidões. A gente teve aqui um divisor de águas que foi o provimento 20 de 2018. Que acabou trazendo para o registro público carioca uma disciplina mais ou menos parecida com a que já tinha em São Paulo, que basicamente consiste em você poder dispensar certidões de distribuidor por dispensar, né, por opção, desde que você declare no ato que você está ciente de que aquilo importe um risco. Até então não era permitido. E aí, o que a gente tinha antes de 2018, né? E aqui estou falando, claro, de certidões pessoais. Distribuidores federais, distribuidores estaduais, interdições e tutelas. Com o provimento de 2018, o Código de Normas da Corregedoria foi alterado e, basicamente, a questão da certidão ela tem um tratamento em alguns dispositivos, mas está mais concentrada aqui no artigo 242. Então, que fala da documentação que o notário tem que exigir, né, quando a gente está falando de escritura, que é a mesma que os registradores têm que exigir quando a gente está falando aí de um instrumento particular.
Então, ele precisa ver certidões em relação ao imóvel urbano, as que se refiram a tributos e incidam sobre o imóvel. Aqui a gente está basicamente falando da enfitêutica, né, Diogo? Que aqui é a certidão municipal, ela, depois a gente vai entrar mais nisso, né, é de débitos municipais e enfitêutica. De feitos da jurisdição contenciosa ajuizada, ações reais, pessoais e persecutórias. Não sei por que aqui a gente convencionou que o nono distribuidor vai fazer isso, né? E aí você pode até comentar, né, Diogo, mas o nono ele fala basicamente de execuções fiscais e emite em relação à pessoa e em relação ao imóvel. Mas aqui a gente chama isso de rei persecutória, né? Exatamente. Sim, é a melhor técnica, mas cá entre nós. Aproveita, desculpa, o Diogo e Flávia, se vocês puderem falar um pouquinho, por que vocês chamam de nono distribuidor? Porque assim, a gente tem uma organização, acho que nesse ponto, bem diferente aqui em São Paulo ou em outros estados até, mas o que me parece ser algo bem específico do Rio. Mas por que o nono distribuidor? Por que... E é até muito boa a sua pergunta, seu questionamento, Mark, porque na maioria dos outros estados, inclusive em outras comarcas aqui do Rio, você segue o mesmo procedimento. Você solicita suas certidões no Tribunal de Justiça. O fórum daquela comarca expede as certidões. Aqui no Rio, esses serviços eles são privativos, são privatizados. Eles têm um distribuidor para os feitos ajuizados de execuções fiscais, no caso seria o nono, seria um tabelionato que distribui as ações de protesto, seria aqui no Rio o sétimo e o oitavo, o quinto e o sexto seriam em relação aos atos públicos. Então você tem o primeiro ao quarto seriam distribuições cíveis e criminais de uma maneira mais geral. Isso na cidade do Rio de Janeiro. Em Niterói já é diferente, é só cruzar a ponte, mas já tem um outro tipo de distribuição lá, ainda com cartórios privatizados também. Então, aqui no Rio ele é um pouco diferente, isso gera até uma certa dúvida nas pessoas, principalmente em relação ao custo. Enquanto em São Paulo, por exemplo, você entra no site do Tribunal de Justiça e faz a expedição da certidão sem custo, aqui no Rio todos esses distribuidores são pagos. Então, essa dispensa acabou também gerando uma economia processual considerável para quem quer dispensar as certidões. E qual que está o valor das custas atualmente, você sabe, por pessoa para a gente emitir? Olha, fica em média uns 800 a R$1.000 por pessoa, considerando um kit completo, com primeiro ao quarto, as interdições e tutelas, sem falar do imóvel. Então, 1.200 aí. Acredito que por aí você faça essa expedição de certidões. Mais, digamos, 1.000 por proprietário adicional. É isso aí. É um dinheirinho, né? Não, e certidões essas que você não consegue dispensar no ato, né? Agora sim, agora consegue. Por conta do provimento. Mas consegue sim, né, Mark? Cá entre nós, a gente faz a auditoria completa, né? Assim, pode não ser conveniente. Se você estiver comprando um imóvel do seu pai, você vai dispensar, né? Mas de que outra pessoa você vai dispensar? E isso encareceria, inclusive, até o que você fazia de doação para os seus filhos. Você precisaria também de todas essas certidões. Você conseguindo dispensar, você consegue realmente ter uma economia processual considerável. Agora, em relação ao nono distribuidor, há sempre uma dúvida se ela é uma certidão realmente de feitos ajuizados ou se ela deve ser exigida como uma certidão fiscal, porque ela trata de fato de feitos... Bom, mas aí a gente já não tem muita dúvida, porque ela está coberta aqui pelo 1, pelo menos, exatamente. Né? Então, se ela não for 3, ela é 1. Aqui a gente convencionou chamar isso porque o distribuidor chama, enfim. Mas eu só vi até hoje a execução fiscal ali, naquela certidão. Exato. Não sei se você já viu alguma coisa diferente, alguma Só uso isso. capião, não, né? Não. Então, bom, depois as certidões de interdição e tutela, e as certidões dos ofícios de distribuição, que seguem sendo obrigatórias para escrituras referentes à primeira aquisição da casa própria, ou seja, não é todo caso que dispensa, né?
ou praticados com a interveniência de cooperativas habitacionais quanto destinados à residência do adquirente, né? Então, o legislador está entendendo que você está comprando a primeira... legislador, corregedor, né? Está entendendo que você está comprando a primeira casa própria, você tem que fazer isso, e fazer essa diligência. E aí, o parágrafo 5º, que foi a grande luz do provimento, que diz que o notário pode orientar as partes quanto à distribuição, a dispensa das certidões, que isso tem que constar do ato. Então, aqui no provimento, depois do provimento 2018, a gente tirou esses distribuidores estaduais, ou facultou que eles sejam retirados. Mas, talvez vocês estejam se perguntando aí, por que eu estou aqui falando de certidão de interdição e tutela no âmbito da incorporação imobiliária? Por que a gente está falando isso? E porque, como o Diogo aí já está até ansioso para falar, a gente precisa apresentar certidões de interdições e tutelas da pessoa jurídica incorporada, né? Não é, Diogo? Essa é a questão que a gente mais causa surpresa a qualquer cliente que não esteja realmente habituado. Qualquer cliente de fora do Rio se assusta. É sempre a mesma questão. Mas é pessoa jurídica. Sim, aqui no Rio a gente emite certidão de interdições e tutelas para a pessoa jurídica. E inclusive até para a procuração, que a gente precise citar uma alienação, ela ter poderes para alienação de imóveis, a gente precisa constar essa certidão de interdições e tutelas. Então, causa realmente uma curiosidade e é sempre a mesma pergunta. Por quê? Qual o sentido disso? E aí, só relembrando, eu trouxe aqui o que a gente... O que são hipóteses de tutela e curatela, né? Então, assim, que estão no Código Civil. Então, os filhos menores são postos em tutela. A gente poderia parar por aí, né? Porque pessoa jurídica não é filho menor de ninguém. Mas, assim, com o falecimento dos pais, ou sendo esses julgados ausentes, ou seja, assim, e aqui as crianças e os adolescentes cujos pais foram desconhecidos, falecidos, ou que tiverem, ou seja, os órfãos, né? E cessa a condição de tutelado com a maioridade ou emancipação, ou ao cair o menor sob poder de família, no caso de adoção. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, né? E aqui os pródigos, ou seja, isso aqui é uma questão própria de pessoas naturais. É até espantoso que o registro que, aliás, é civil das pessoas naturais, né? Vamos lembrar, tenha lá um campo de busca por CNPJ para emitir isso aí, né? E aí, eu até queria colocar aqui uma reflexão, porque eu acho muito engraçado isso ser recebido no registro de imóveis, de qualquer forma, porque o que eu estou falando, na verdade? Eu estou lá apresentando uma transferência de bens de uma pessoa jurídica que deixou de existir. Ao contrário da pessoa natural, não se questiona a respeito da capacidade da pessoa jurídica. Ela ou existe, pode praticar atos, ou não existe, né? E ela existe a partir do arquivamento no registro. E aí, quando eu tenho uma incorporação, ainda que pendente o arquivamento, eu estou ali, ou na melhor das hipóteses, em vias de desistir, então, de deixar de existir. Então, a pessoa que pega uma certidão, que aceita arquivar um ato, registrar um ato, só à vista dessa certidão, não sei o que está atestando, se talvez aquela pessoa ainda existe, enfim. Eu acho muito estranho isso. Eu estava comentando com o Diogo, porque eu não tenho muita esperança de um cliente um dia nos contratar para fazer uma dúvida sobre se essa certidão deva ou não ser exigida, né? Pelos registros de imóveis ou nos atos a serem praticados, mas talvez a gente possa começar a colocar uma anotação nas nossas escrituras dizendo que a gente fez a conferência da certidão de interdições e tutelas apenas por formalidade, já que a gente acha que não é aplicável ao caso, já que pessoa jurídica não pode ser tutelada nem curatelada, né? Exatamente. Há uma questão que você poderia ter ali uma indicação de uma indisponibilidade. Só que já existe uma certidão de indisponibilidade que é solicitada pelos cartórios de notas quando fazem a escritura e também solicitada pelos cartórios de registro imobiliário quando eles vão fazer o registro dessa transferência. Então, ela perde completamente o sentido. Não seria
algo relevante para ser arquivado. Na verdade, a indisponibilidade não é solicitada, é exigida, né? Porque Exato. sem isso não tem nem selo, não dá nem para começar a brincar, né? Exatamente. De fazer registro, né? Então tá. Mas passando aqui, eu acho que bom, o Diogo, a gente conversando mais cedo, até lembrou uma questão também específica sobre a certidão de ônus reais, né, Diogo? Certidão de matrícula. Não vai aparecer com a sua certidão de matrícula, né, Diogo? Aqui a gente vê muito essas coisas, principalmente mais para o interior. A gente entende que todos os atos relativos àquela matrícula imobiliária precisam obrigatoriamente constar na matrícula imobiliária para que eles tenham os efeitos. Seja uma penhora, uma hipoteca, alienação fiduciária, ela precisa constar na matrícula. Então, se eu peço uma certidão de matrícula, todos os ônus e gravames que recaiam sobre o imóvel precisam constar ali. Há alguns cartórios que, por uma interpretação equivocada do Código de Normas, entendem que eles têm que fazer separadamente o que é uma certidão de inteiro teor da matrícula, o que é uma certidão de ônus reais, onde ele vai atestar se pesam ou não sobre o imóvel ônus reais, e uma certidão de propriedade, onde ele vai apenas informar quem é o atual proprietário do imóvel. Ou seja, é só uma cópia realmente do que está na matrícula. Não teria por que ter essas diferenciações, e na matrícula, no inteiro teor, deveria constar tudo que está prenotado também. E aí se nega a praticar o ato, né? Mas já teve até tem notado também que se nega, porque a lei federal diz que você precisa fazer aviso, e agora você me refresca a memória, que eu não sei se isso está reproduzido nas normas da corregedoria. Ela diz que o ato será praticado à vista da certidão de ônus reais. E aí pouco interessa que ela tenha a mesma cara, o mesmo teor e a mesma forma que a certidão de matrícula. Se uma chamar matrícula e a outra ônus reais, faz o ato da que é ônus reais e não faz o da matrícula, né? Exatamente. Não é difícil compreender isso, né? Então, isso aí também é uma questão que a gente enfrenta aqui. Mas passando aqui, um debate que permeia bastante o nosso dia a dia aqui, é a questão de registro versus averbação de incorporação. Isso aqui realmente está na hora de a gente começar a trabalhar para uniformizar um entendimento aqui, se a gente vai chegar a registrar ou se a gente vai averbar. E aí a gente trouxe aqui dois atos que dão notícia de incorporação em duas matrículas, em dois ofícios de registro de imóveis diferentes, para a gente ilustrar o que é que a gente está falando aqui. E temos o fundamento legal, né? Também. Eu, particularmente, adiantando aqui meu entendimento, eu acho que é ato de registro. É o que está a lei de registro público, ela não tem assim a mais clara redação sobre o que é, né? Ela diz que no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro da transferência de imóvel à sociedade quando integrar a cota social, tá bom? Não está falando aqui que isso é incorporação, se é cisão, fusão, enfim. Mas o artigo 553 das normas da corregedoria, ele diz: os atos de transferência de imóveis para empresas comerciais decorrentes de integralização de cota de capital serão objeto de registro. E os atos de transferência de imóveis decorrentes de incorporação total de empresas serão objeto de registro. Além disso, se a gente olhar o rol de atos registráveis lá do 167 da Lei de Registros Públicos, é claro que a transferência de imóveis via incorporação está muito mais afeta aqueles atos do que a de averbação, né? Mas, em contraposição, a lei de SA, que aí tem 3 anos só mais nova que a lei de registros públicos, foi complicar a nossa vida dizendo que a certidão passada pelo registro do comércio da incorporação, fusão ou cisão é documento hábil para a averbação nos registros públicos competentes da sucessão decorrente da operação de bens, direitos ou obrigações.
E aí? Bom, será que a gente está sendo muito preciosista com isso? E aí, Diogo, estamos sendo? Não, não estamos. A redação, como você bem disse, Flávia, ela não foi muito clara, não foi a melhor dos mundos, e eu até tenho dúvidas se a redação da lei das SA também não foi proposital, colocando como averbação, destoando daquilo ali, até conversando mais cedo com a Flávia, pode ter sido uma questão de emolumentos, porque os emolumentos de averbação normalmente são um pouco um pouco menores do que os de registro. Mas eu concordo completamente que é um ato de registro. Você tem ali uma transferência. Mas a gente está aqui só reclamando que é AV, não é R? Não está produzindo os mesmos efeitos? Pelos nossos exemplos aqui, a gente consegue ver que há uma diferença gritante entre os dois, as duas descrições. Então, gente, eu acho que eu concordo. Eu acho que assim, não é que a gente está ficando doido, né? Acabou de falar que eles não deviam ser tão formalistas na hora de exigir uma certidão de R$ 11 ou de matrícula e tudo. Mas, e agora estamos implicando com eles porque eles fazem averbação e não registro. O problema é o seguinte: o registro, por ele ser um ato assim mais, vamos dizer, né, de um modo geral, né, mais carregado de conteúdo, ele tem umas regrinhas. Estão lá no artigo 176 da Lei de Registros Públicos, né? E essas regrinhas, elas são importantes, porque a gente não quer uma publicidade por publicidade. A gente quer uma publicidade que realmente permita para um ser humano ler uma matrícula, entender o que aconteceu e decidir, poder tomar alguma decisão em relação àquele imóvel, né? Porque se fosse publicidade por publicidade, por que não, então, só dizer assim, registro, compra e venda, de Diogo a Flávia? Um abraço oficial. Não pode, né? Isso aí não atingiu o objetivo. Então, quando a gente pega aqui os atos, comparando, o que a gente vê? Primeiro, aqui nesse ato que foi registrado, ele diz o que aconteceu com o imóvel. Então, tá aqui. O imóvel desta matrícula foi incorporado ao patrimônio. Se a gente for ver o outro, ó, nos termos do requerimento da alteração de contrato social, devidamente registrado na JUSERJ sob o número tal, fica verbado que aqui é o nome da empresa, que a gente achurou, foi incorporada a outra empresa, resultando aquela extinta, sequer menciona o imóvel. Mas passemos adiante, né? Aqui, qual que é a data do ato, em cumprimento ao que diz a Lei de Registros Públicos, mas também não vou me deter aqui, porque esse ato aqui também diz, porque aí também tem que falar a data que foi praticado, né? Aqui diz qual que é o nome do adquirente nesse ato de registro, aqui também diz, né? Não fala que é adquirente, porque sequer fala do imóvel, né? Mas está aqui o nome da empresa que absorveu a anterior. E aí aqui começa, aqui diz também quem que é o CNPJ do adquirente. Aqui, se vocês forem ver, não tem menção a CNPJ. Isso também é uma exigência do registro pela Lei de Registros Públicos. Mas aí a gente podia até dizer, não, inclui o CNPJ lá, vai lá, verba, introduz, né, Diogo? Nada demais, faz todo dia isso. R$ 200, né? Isso resolve rapidinho. Mas não. Aí aqui diz qual que é o título. Tá bom, aqui também diz qual que é o título, que é a alteração de contrato social. E aqui começa a ficar um pouco complicado de a gente passar para a averbação, porque aqui diz qual que é o valor do ato. É importante a gente dizer qual que é o valor daquele ato, porque isso aqui permite, primeiro, né, fiscalização pela Receita, para ver. Tá bom, que normalmente incorporação sempre vai, sempre não, normalmente vai pelo mesmo preço da outra, da incorporada, não tem ganho e tudo,
Mas o fisco exige que a gente faça a declaração de operações imobiliárias, né, para ele verificar aquele ato. Então, se a gente não está dizendo o valor, como que a gente está falando em fiscalização? E mais, pensando num futuro adquirente, como que ele vai ver a evolução do patrimônio dele, ou, enfim, se teve alguma questão lá para trás que gerou algum problema de preço vil, enfim. E a outra, aqui no ato de registro, diz que a incorporação, como não poderia deixar de ser, é um ato isento de imposto de transmissão, o que está omisso aqui na averbação. E também, isso aqui, o que noticia? Olha, esse registrador se preocupou em dar cumprimento para o dever dele, previsto lá no artigo 30 da Lei de Notários e Registradores, verificou, cuidou de verificar que aquilo ali não existia imposto e só registrou depois que ele viu. Esse aqui a gente não tem como saber se ele fez isso. E Flávia, eu tenho certeza que uma das exigências do registrador que averbou foi justamente a comprovação de que o imposto ou não havia incidência do imposto, ou ele era isento de tributação. Ele com certeza exigiu essa documentação, ele exigiu que tivesse um valor fiscal até para que ele pudesse cobrar emolumentos, e ele só simplesmente não colocou nada na matrícula. Então realmente fica muito, muito pobre, muito precária a descrição dessa transferência. Uhum. E aí, será que a gente tem segurança de que esse direito de propriedade aqui, que teve essa verbação, ele está regular? Porque a verbação, ela não precisa, mas ela pode conter os elementos do registro. Não tem nenhuma determinação para que ela o faça, mas ela poderia. Então, se tivesse, como a Marquedora falar, né, a liturgia aí do ato cumprida, a gente não precisava aqui ficar reclamando disso, né? Mas e aí? Tem um direito de propriedade aí devidamente registrado? Então, a gente até tem um problema tá cuidando de um assunto, até não é no Rio, mas em outro estado, mas que o registrador fez um ato parecido com esse. Incorporada e incorporadora tinha uma razão social muito parecida e o ato saiu com uma carinha muito de alteração de denominação social que mudou o CNPJ. O que não poderia ter ocorrido, porque a alteração de razão social não tem condão de mudar CNPJ nem transferir a propriedade. Então, 15 anos depois, a empresa foi vender, a incorporadora foi vender esse imóvel. Pediu que o município emitisse a guia de ITBI. E o município não emite. Não emite. Não emito. Não é seu esse imóvel. Mas como não é meu? Está aqui no meu nome. Não é seu, você não adquiriu. Isso aqui não está no seu nome de forma alguma, não emito. Então, entraram com mandado de segurança, perderam na primeira instância, recorreram. Quando estava para ser julgado, eles entraram em contato com a gente, ficaram com a pulga atrás da orelha, falaram, vamos ver o que eles têm a dizer ali sobre esse registro. E aí a gente viu que realmente não dava para seguir com aquela venda daquela forma. Então, assim, um registro, e até hoje, tá bom que é mais por uma questão de estratégia da empresa, mas a questão ainda não se resolveu e tem um valor substancial envolvido nisso aí. Mas, assim, um registro que está incompleto ou que está defeituoso pode te assombrar 15 anos depois, né? Então, a gente... Talvez seja esse aqui o ponto para a gente gastar nossa energia no registro de imóveis, né? Assegurar de que a gente vai sair com... Ao invés de ficar pedindo certidão, né? Aqui na incorporação a gente até poderia caminhar numa direção de dispensar, já que as certidões elas vão atestar, vão dizer sobre o risco de fraude a credores e a execução, e a incorporadora, no momento que decidiu incorporar aquela empresa, está meio decidida a assumir os credores daquela empresa, né?
talvez a nossa energia devesse estar aqui, nesse momento de fazer um registro bem feito, não é? Com certeza, Flávia. E você tocou num ponto interessante, que é justamente são as certidões, os apontamentos. Quando você está comprando, você está adquirindo a empresa, você adquiriu tudo. O passivo, o ativo. Então, é diferente quando você está fazendo uma compra e venda, que está transferindo uma propriedade de um bem imóvel, que você pode estar aí tendo algum tipo de prejuízo, algum credor, uma eventual fraude à execução. Então, aí sim você tem que, olha, eu tenho ciência do que eu estou comprando, eu tenho ciência dos riscos que eu posso ter dispensando as certidões, eu tenho ciência disso tudo, porque eu estou adquirindo apenas aquele imóvel, aquele bem. Nesse caso, eu estou adquirindo a empresa inteira. Então, eu já teria feito essa auditoria para entender o estado daquilo que eu estou comprando. Mas não, vai declarar ainda quais ações em alguns registros de imóveis vai declarar ação por ação. E já vi pedirem para que isso constasse no contrato. No ato societário, né? No ato societário, registrado na junta. Aí fica a gente lá fazendo a alteração de contrato social para dizer que até já fiz uma, já tem tempo, mas eu a empresa tinha que fazer uma declaração no próprio ato e eles pediram para os administradores também declararem que estavam cientes. E assim, é uma dor de cabeça que é desnecessária nesse ponto. Até uma declaração particular, até entendo, forçando muito a barra, acho um exagero, mas realmente registrar na junta essa alteração é... Então, Diogo, eu acho que, se me permitem um comentário aqui, eu acho que é muito pior do que desnecessário, porque gera uma insegurança absurda aí. Ou seja, eu agora estou me colocando no lugar do advogado aí do interessado em comprar esse imóvel que está aqui que tem essa matrícula 196829, que é onde tem a verbação. Na primeira batida de olho, eu vou olhar e falar assim, pô, incorporação, foi uma incorporação e ela foi extinta. Então todo o acervo patrimonial dessa empresa passou para outra. E é essa outra que é a proprietária, esse imóvel é dela. Porque acho que tão importante quanto o registro é a situação de fato, ou seja, essa empresa que está lá, que exerce todos os atributos da posse, da propriedade ou do domínio sobre o imóvel. Perfeito. Aí eu olharia outra matrícula e eu pensaria o seguinte, assim, pô, tá bom também, aqui fez o registro, etc., mas o efeito prático é o mesmo. Agora, depois dessa conversa que eu estou tendo com vocês, eu estou pensando, eu não sei se eu estou ficando preocupado à toa, mas me parece que existe um problema bem sério nessa averbação, nessa forma feita dessa averbação. Agora eu pergunto, isso não seria a responsabilidade do oficial? Porque qual é o efeito disso? Não é o que as partes queriam com a incorporação? Não era transmitir a propriedade desse imóvel, assim como todo o resto? Pô, por que esse cara fez tudo? Ele assim, me preocupa menos o nome utilizado. Eu não ligo tanto para que ele tenha dado o nome de averbação aí e cobrado menos emolumentos. Mas ele falou nada nesse ato. Porque ele disse que a empresa tal foi incorporada pela empresa tal e foi extinta. Isso podia ser uma notícia de jornal. Sim. E aí, como é que faz? Não compra esse imóvel que está muito complicado. Então, isso aqui a gente está tendo uma conversa como advogados, né? Então, por isso que a gente está entrando nesse nível de detalhe. E de gente que trabalha com direito real, né? Possivelmente alguém desavisado que não vê, e até a gente sabe que advogados especializados em outras áreas também não vão ter
esse tipo de atenção. Só que a questão é o seguinte: a gente está fazendo um registro acessível ou especializado? Eu preciso. A ideia de a gente ter um sistema registral não era que eu pudesse bater o olho naquela matrícula e dizer, pelo menos com poucas dúvidas, digamos assim, sem precisar entrar numa questão de alta indagação jurídica. Quem é o proprietário daquela matrícula? Que defeitos ela tem? Eu não tinha que alcançar isso. Concordo plenamente. E você não tem uma questão que é fundamental, né, nessa ato de averbação. Eu não consigo nem identificar, porque não existe, um valor histórico para esse imóvel. Eu não consigo olhar na matrícula que ele custou em 1980 tantos mil cruzeiros, e agora houve essa incorporação e tem esse valor atualizado em reais. Eu não tenho esse histórico. Se eu for adquirir esse imóvel agora, eu não sei o quanto ele teve de depreciação ou não, o quanto ele valorizou nesse período. Eu não consigo ter essa segurança. Eu vou ter que desarquivar o ato de incorporação na junta para ver se ele está citado, se ele está bem descrito. Presume-se que sim, né? Porque foi aceito pelo oficial. Mas é isso, né? Então, presume-se. Mas aí, então, por que a gente não está dando... Eu volto naquela pergunta. Então, por que a gente não fez um registro aqui, incorporação para fulano? Porque estaria dito, não estaria? Exatamente. Ele gastou, foi menos econômico nas palavras, mas em conteúdo a gente está igual aqui, talvez. E aí, o que a gente está falando? Esse ato aqui ele foi público o suficiente? Não, talvez ele me demande um trabalho de investigação para entender que aquilo ali foi uma coisa. E talvez eu chegue à conclusão de que ele foi irregularmente praticado, mas me demanda uma investigação. E assim, eu acho que a gente agrega um excelente valor para os nossos clientes auxiliando, né, a interpretação, mas eu sinceramente preferia que a gente concentrasse também o valor agregado aqui em novos negócios, né, em gerar dinheiro, riqueza para eles, enfim, né? Não ficar desenterrando esqueleto. Se me permitem só mais um comentário antes de vocês seguirem, acho que isso chama mais ainda atenção o que Diogo falou a respeito das certidões. Ou seja, tem uma certidão de interteor, daí eu tenho uma certidão de ônus, daí eu tenho uma certidão... É meio que inimaginável você ter tantos documentos diferentes, porque isso gera insegurança, e essa insegurança eu acho que é absolutamente o contrário da lei do registro público. Como você disse, uma matrícula, um advogado, seja ele de qualquer área, ou a minha avó, tem que ler uma matrícula e entender quem que é o proprietário do imóvel. Não pode ser um documento privativo dos imobiliaristas ou dos estudiosos de direito registral. Isso é insegurança, né? Isso é impressionante, como eu não sei, aí depois quem souber de outros casos, contribua, por favor, mas me parece que esse é o tipo de questão razoavelmente pacificada em outros estados, né? Porque ou seja, onde você tem não é, até talvez não seja a palavra certa, mas uma padronização dos atos, onde você tem lá a propriedade do imóvel passou a ser de fulano, ou seja, alguma coisa que faça com que o negócio seja razoavelmente autoexplicativo, né? Digamos isso, né? A propriedade passou a ser dele. Né? No mínimo. Bom, e aí aqui, em comparação, é isso. O que a gente tem para cumprir nisso de cumprimento de lei nesse ato de averbação é aqui a identificação do título. Tá bom, da adquirente também. E aí passamos para o último capítulo da incorporação, que a gente teve a surpresa de topar, né, recentemente, se o título registrável apto a acessar o registro imobiliário, né, da incorporação
deve ser a escritura pública ou o ato de incorporação arquivado na junta, obviamente, né? Então, não é tão simples quanto parece. Também é uma questão que também já podia estar aí razoavelmente pacificada, né? Considerando que a lei do registro mercantil é de 94, a gente já está fazendo quase 30 anos, né? Então, e o que ela diz? Que os atos, a certidão dos atos passada na junta pode produzir os efeitos de título aquisitivo, de escritura, enfim, em ser registrado. Porém, a gente encontra alguns casos em que o título não é aceito. E a gente recentemente teve até um caso, né, que foi objeto de dúvida. Na vara de registros públicos, a posição do registrador foi mantida e só foi revertida recentemente no Conselho da Magistratura, que até o Diogo me disse que é uma coisa assim inédita, né, Diogo? Exatamente. E é uma grande vitória para todos nós, porque como notário é ruim porque eu deixo de recolher esses emolumentos. Mas o que eu não quero, eu não me preocupo com isso. O que me preocupa realmente é a gente ter algo que seja acessível e algo que seja padronizado, que vale aquilo que está na lei. E aí, se a gente passa por um cenário de escritura, a gente está falando da escritura, né, acompanhado de todas essas certidões aí que a gente está falando, para dizer que aquela incorporação realmente aconteceu, né? E aí eu acho muito estranho que ninguém ache esquisito. Às vezes acham mais esquisito que eu estou tentando registrar um documento do registro mercantil do que uma escritura em que comparece uma empresa incorporada, que tá bom, ela é representada pela sucessora, mas eu acho estranho, regularmente representada pela sucessora, que isso cause menos estranheza do que essa questão do ato arquivado na junta, né? Porque não existe aqui um conflito de normas. O que o artigo 108 fala é que quando não dispondo a lei em contrário, né, a escritura é essencial à validade dos negócios jurídicos que vivem a constituição, transferência, modificação e renúncia de direitos reais sobre imóveis. Só que a lei de registros públicos dispõe o contrário. Ela diz que aquilo ali é título apto. Então, não existe aqui um conflito de normas. Isso é uma não questão aqui. Ela não deveria ser tratada dessa forma. Então, a gente ter decisões que realmente se apegam a isso é talvez um excesso, um rigor muito grande de formalismo aí, né? Aí eu tenho uma pergunta para vocês nesse sentido também. Legal, essa decisão foi revertida pelo Conselho Superior da Magistratura. Ela tem, como é que é visto a natureza, o caráter vinculante dessas decisões no Rio? Tem isso, não tem? Tem, ele é vinculante, mas você tem que lembrar ao registrador que ele é vinculante. Ele vai formular a exigência. Aí você fala assim, olha, mas tem essa decisão aqui, ele vai fingir que não sabe a princípio. Ele vai fingir que esqueceu. Acaba trazendo uma certa insegurança, né? Você ter a decisão, ele ter esse caráter vinculante, e ele tenta não... Eu não consigo entender nenhum porquê dele não aceitar esse caráter inicialmente. Sim. E de novo, né, o registro também tem que ser acessível, e aí os atos de registro também têm que ser acessíveis para todo mundo. A gente não pode ficar. Eu acho que a grande questão da insegurança aqui é o seguinte: tudo bem, eu aceito que às vezes eu vou ter uma bola dividida ou um entendimento que seja difícil, mesmo a gente está tocando um caso que, tá bom, tentei lá uma verbação que eu sabia que era uma posição arrojada. Tudo bem. Agora, essa coisa de que se eu não for amiga do examinador a priori, eu não tenho como saber qual título que passa ou qual o conteúdo do título,
é que realmente é complicado. Então, o nosso esforço aqui, essa militância toda, né? A gente tenta sempre unir esforços, né, Diogo? É para tentar fazer uma frente de avanço nisso aí, porque, em verdade, isso aqui não é uma... Eu, particularmente, acho que lá a averbação sem valor do ato e sem a verificação do tributo, atrai um risco muito maior para o registrador do que aceitar um documento na junta. Eu, particularmente, se alguém chegasse para mim falando assim, olha, quero retificar essa averbação, e se eu fosse registrador, eu ia falar, pois não, ia passar na frente de todo mundo. Mas aqui a gente... pelo visto, algumas outras questões estão ganhando aqui prioridade, né, maior atenção. A meu ver, assim, se eu fosse registradora, também colocando o chapéu deles, de menor importância aqui, né? Com certeza. Você tem 12 registros de imóveis aqui no Rio. Cada um vai ter em cada um você vai encontrar uma interpretação diferente em relação a isso. Tanto a questão da averbação quanto do registro, da possibilidade de você apenas apresentar as certidões ou não, do registrador exigir o registro na junta, você não tem um padrão que te traga uma segurança jurídica, porque o que te traz segurança jurídica, de fato, é o padrão. Eu sei que em qualquer um dos registros, isso aqui será suficiente para transferência do ato de incorporação, para que ele se encontre registrado na matrícula imobiliária. Então, você acaba trazendo uma insegurança para todo mundo, para o advogado que está decidindo qual o caminho que ele vai trilhar. E como disse a Flávia, se ele não conversar antes com o registrador, o que é um absurdo, ele precisar conversar com o registrador para conseguir tomar uma decisão e apresentar essa decisão ao cliente dele, ele corre um risco muito grande de tomar uma decisão infrutífera. Felizmente a gente toma esse cuidado, né? Mas nem sempre ele percorre o caminho que foi tratado lá. Né? É importante deixar isso claro. Às vezes muda-se de ideia no momento do exame e a gente fica lá tendo que explicar para o nosso cliente por que a gente está fazendo 2, às vezes 3 escrituras para registrar um ato, né? Isso aí é que me dói na alma, né? Às vezes, como o Marco colocou, bom, então não tem a data de expedição aqui das carteiras de identidade. Tá bom, se eu te apresentar uma cópia da carteira autenticada, será que você não supre isso? Porque sequer vai constar aqui do ato de registro, né? Mas ainda que conste, eu te apresento e você fala que à vista... Não, ratifica, porque eu quero saber que o seu notário viu, mas ele se deu por satisfeito com aquela qualificação, vocês só estão divergindo de entendimento sobre quão bem qualificada a pessoa está. Não. Então, eu quero que conste do ato. Aí, de repente, você que já estava lá com a sua escritura prontinha, perfeitinha e tudo, cumpriu todos os requisitos, não, vai tomar bomba por isso. A gente também teve lá uma escritura que era na verdade não era escritura, era um instrumento particular de alienação fiduciária e caiu em exigência porque ele falou que a gente não tinha indicado, se eu não estou enganada, prazo de carência na escritura. Ok, só que isso não é no instrumento particular. Eu acho que não tinha mesmo, mas isso tampouco é uma exigência da lei. A lei me exige, né, o valor da dívida, atualização monetária, juros, multa e tudo, mas não me exige que diga isso. Então, por que eu tô aqui tendo que editar meu ato para incluir essa informação? Né? Você estava falando também de uma que você teve, né, Diogo, com o provimento 88. O provimento 88, ele é uma grande dúvida que todos têm. Todos temos, na verdade, tanto os notários quanto os registradores. Foi uma transferência de papel fiscalizador da Receita Federal e do COAF colocado aos cartórios. A gente entende que a gente já faz a declaração de operações imobiliárias em todo e qualquer ato que a gente pratica. Então, mas a gente agora precisa fazer um pouco mais. E o provimento 88, ele tem uma redação complexa e um pouco confusa até certo ponto. E aí
a gente vê diversas interpretações, a gente já viu registradores e notários colocando como obrigatoriedade para constar no instrumento. A gente já viu alguns registradores e alguns notários pedindo que a declaração fosse feita pelos sócios da empresa. A gente já viu tanto da adquirente quanto da transmitente. E aí fica uma coisa que você não sabe onde vai parar. Se eu tenho uma empresa que tem uma SA com capital aberto, eu vou como descobrir quem são todos os sócios? A empresa tem um dos sócios, é uma empresa estrangeira. Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir que os sócios estrangeiros abram CPF. Se eu tiver um fundo de investimentos, então, aí que eu não ando. Como eu faço esse controle de pessoas politicamente expostas, de definir quem de fato é o beneficiário final, quando eu estou tratando de uma aquisição por um fundo? É muito, muito amplo a possibilidade que eu tenho aqui de interpretação é enorme. Então, isso traz, no fim do dia, uma insegurança muito grande a todo mundo. E no momento, se a gente está falando de pessoa jurídica, a gente ainda tem ali uma linha de trabalho, né? Agora, realmente, se a gente entra no sócio pessoa física, e aí, se eu for pedir a declaração de pessoa exposta politicamente para o sócio pessoa física, por que não pedir do cônjuge dele? Porque ele pode estar liso, mas o cônjuge pode estar enrolado, pode, né? E assim, por que eu pararia por aí? Né? Porque se eu estou com essa preocupação, quer dizer que a minha preocupação, no fundo, é que aquela pessoa jurídica esteja sendo usada como um veículo para beneficiar aquele sócio num possível desvio de finalidade, né? Sim. Então, a coisa mais velha do mundo é que a coisa esteja não no nome da pessoa que está sendo beneficiada, mas do cônjuge, da filha ou do cunhado, sei lá. Enfim, por que parar aí, né? Exato. E isso não poderia ser exigência que impedisse o registro. E o provimento, inclusive, ele diz isso. Eu não posso impedir o registro por conta de uma falta de uma declaração de pessoa politicamente exposta. Comunica a Receita. Não quis dar. Não quis dar. É muito mais simples e acaba tomando uma proporção desnecessária. Bom, mas, enfim, de desventuras, acho que a gente tinha isso, mas nesse tema ainda, a gente trouxe aqui uma questão que é muito presente no Rio de Janeiro, que são dos imóveis aforados, né? E até a União agora soltou um programa compreensivo de remissão de foro, e vai começar pelo Rio de Janeiro. E não é de se espantar, né? Porque eu acho que aqui, se eu não estou enganada, aqui tem mais imóvel aforado que eu acho que no resto do Brasil. Uma coisa assim, espantosa. Porque além de aqui ter, né, a área costeira, que tá bom, no Rio é um estado de área pequena e tudo, mas tem muita fortificação militar, muita base militar. É difícil você estar no Rio e não estar numa distância assim razoável de uma base militar. E também tem aqui eu não sei nem como dizer isso de uma forma melhor, mas assim, uns resquícios de realeza que, né, ainda se beneficiam de subenfiteuse. Embora isso aí esteja realmente, eu acho que a gente está vendo os últimos anos de vigência desse instituto, né, Diogo? Acho que, graças a Deus, felizmente, porque é muito complicado. E olha, assim, eu tenho colegas aqui no Rio que me passam matrículas desesperados, falando: olha, eu estou comprando um imóvel em Botafogo, que é isso aqui? O que a pessoa está pagando aqui para essa família? Enfim. Ou seja, até para advogado é uma questão difícil, né? E também para entidades religiosas, né? Que também aqui tem bastante.
E, bom, enfim, o que a gente vê disso aqui? A gente separou alguns exemplos, né? Esse aqui é o mais tranquilo, quer dizer, tranquilo entre aspas, né? Porque é o que todo mundo conhece, é o imóvel foreiro, a União Federal. Esse aqui até não é na cidade do Rio, ele é em Angra dos Reis, mas basicamente ele vai dizer que é foreiro a União Federal, de frente para o mar. E aí, se a gente der a sorte de ir lá na SPU, na Secretaria do Patrimônio da União, então estarem todos os cadastros atualizados, não vai ser muito difícil, né? A gente vai emitir uma CAT, aliás, primeiro vai emitir a guia de laudêmio, vai recolher o laudêmio, depois vai receber uma certidão de autorização da transferência da Secretaria do Patrimônio da União, vinculada a um registro imobiliário próprio, e vai fazer aquela transferência. Aquele adquirente vai ter que atualizar esses dados em 90 dias, né? E se não atualizar, na hora que for vender, ele vai querer voltar no tempo com tudo, né? Porque esse vai ser o grande problema dele. Recolher laudêmio é moleza, emitir CAT também, agora atualizar dados né? Conta aí, Diogo. É uma tristeza. E, Flávia, como você disse, você tem um prazo, descumpriu, a multa é pesadíssima. Felizmente, de 2015 para cá, ela sofreu uma alteração, a lei sofreu uma alteração que antes a SPU cobrava em cima do todo, do imóvel e da benfeitoria. Felizmente, entendeu-se que o terreno pertencia em parte à União, não à construção, não à benfeitoria. Então, hoje só se cobra em cima do terreno, mas ainda assim a multa é um absurdo. E a multa ela tem um acréscimo mensal. O quanto antes você puder fazer essa transferência, faça, atualize seu cadastro, porque a SPU, além de ser um órgão extremamente complicado de atuação, os processos lá não são rápidos. Então, se tem interesse em vender depois, para dizer o mínimo, né? Que não são rápidos, porque alguém que tem um prazo regimental de 90 dias para responder, né? Isso aí é até uma coisa que a gente não falou, tá, gente? Aqui é a terra das prenotações que nunca caem, para espanto de todo mundo, né? Vocês sabem disso. Tem registro de 3 escrituras, mas pode ficar tranquilo, que se demorar 1 ano para corrigir, as prenotações não vão cair. Não cai mesmo. E por falar nisso, vocês já viram alguma disputa baseada nisso, onde eventualmente alguém forçou judicialmente o registro de uma escritura pré-notada depois, e porque eu imagino que isso deve causar uma confusão muito grande, ou seja, tem uma prenotação que fica válida basicamente por um tempo que a lei não permite que fique, e as coisas vão se acumulando, vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Ou seja, uma dúvida registral para mandar o oficial? Não, porque ele não recusou registrar. Aí eu não sei até o quê, talvez um mandado de segurança contra o oficial para fazer ele, tira as averbações da frente e faz o meu, porque a minha que é a única que está válida, alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido, eu nunca vi. Eu já vi a gente entrar com pedido, porque eram averbações que estavam de processos, tá? Que estavam prenotadas há 15 anos, e eram pedidos, né, de averbações, e isso estava como um impeditivo ao ingresso da transferência imobiliária. Então, a gente teve que primeiro conversar com o registrador. Olha, esse processo aqui está há 15 anos, essa prenotação, e não cai. Aí ele, eu não vou derrubar. Pede um ofício da vara. Aí a gente foi lá, olha, o processo já está até arquivado, não foi para frente. Se não tiver o ofício do tribunal, eu não baixo. Aí a gente entrou com um processo de dúvida, ainda está correndo, porque não tem cabimento. Teria que cair, né? O processo foi arquivado, a gente mostrou, a gente tentou conversar, apresentamos requerimento e não tivemos êxito. Eu tenho também um caso de um colega que me consultou há um tempo para falar, olha, eu estou tentando penhorar um imóvel
que tem uma prenotação de compra e venda também que já está há 3 anos. E aí, a minha está lá na fila. Falei, acho que você vai ter que litigar essa saída aí para conseguir morder esse imóvel. E aí, pelo que o Diogo está falando, acho que vai ser esse o caminho dele mesmo. Mas solução, eu não sei, vocês viram, você viu jurisprudência disso, Diogo? Não. Nunca vi. Que coisa, gente. A última que eu vi foi de um registro que tinha exigência, foi citada a dúvida. A dúvida foi julgada procedente. Foi apresentado o recurso nominado ao Conselho Superior da Magistratura no Rio e lá ficou por, sei lá, parado, literalmente parado, 2 anos, talvez mais. Acho que até mais. E aí cumpriu-se a exigência. Reapresentou o título e o oficial pediu o seguinte, ele falou o seguinte, ó, tem a dúvida que está pendente lá no Conselho Superior da Magistratura, o recurso da dúvida. Comunica, porque aí sim a prenotação tá suspensa até decidir a dúvida. Comunica que perdeu o objeto. Aí fomos comunicar que perdeu o objeto, o Conselho Superior da Magistratura falou assim, não perdeu não, eu quero julgar, eu vou julgar. E aí julgou. E aí eu fiquei com... eu não consigo, por isso que eu digo que tem que ter estômago. Mas não é assim também, a gente aqui tá pegando o que tem de fora da curva, né? Porque é o que chega pra gente, porque também senão não tem assim tanta emoção, né, Diogo? Mas a gente, na maioria das vezes, a gente consegue avançar, né? Às vezes construir. A gente tem um trânsito bom com alguns oficiais, né? Então, quando eles permitem, a gente tenta cooperar com eles também. É a verdade que, assim, esse ano foi muito complicado para eles. Vou fazer aqui, né, assim, eu sei que a questão da pandemia pegou todo mundo, mas é uma turma que não pôde fazer home office, que ficou exposto, que tem ali um atendimento ao público, né, que ficou, às vezes, com efetivo reduzido, enfim. Então, talvez a gente esteja pegando aqui coisas de um ano que foi realmente desafiador também, né? Bom, mas aí passando, temos aqui um aforamento a uma entidade religiosa aqui, o Mosteiro de São Bento. O imóvel está aforado a ele. Então, aqui a gente, felizmente nessa matrícula aqui, a gente não teve um ato de transferência onerosa depois. Acho que as pessoas ficam querendo fugir do laudêmio. Mas também, o Mosteiro de São Bento, mesma coisa, vai emitir a CAT, né? A gente vai recolhendo laudêmio, isso tudo. E temos também o aforamento municipal, e esse às vezes é mais complicado, porque você lendo aqui a descrição do imóvel, não há assim uma indicação de que ele seja foreiro. Aqui não diz que ele é foreiro ao município, mas aí, se você for comprar, por exemplo, esse apartamento aí na Francisco Otaviano, você vai ver que lá já tem um registro de uma compra e venda onde houve recolhimento de laudêmio. E aí, o que vai te dizer, além desse registro aqui, que aquele imóvel está aforado, é a certidão municipal de situação fiscal e enfitêutica, que diz sobre ela tem aqui um miolo, né, que eu não incluí, mas ela vai dizer se tem débitos em IPTU, se tem IPTU parcelado, e aqui vai dizer, imóvel foreiro será necessário pagar laudêmio, e aí você vai saber que ele que é um foro municipal, porque está escrito, dirija-se ao 7º andar, ala B, e aí a gente vai contar, porque não tem como saber isso de outra forma, isso aqui é Centro Administrativo de São Sebastião, cara. Né, o Diogo até tem uma história aí muito fácil achar as informações do aforamento lá, né? Assim, a gente tem uma questão no Rio que todo o acervo relativo aos imóveis foreiros ao município, ele se encontrava em um prédio que em 1982 pegou fogo. Então, grande parte desse acervo se perdeu. A prefeitura, então, ela não sabe se o imóvel pertence a ela ou não.
Então, ela pede que você faça um recadastramento, que você leve uma matrícula antiga que deveria dizer se o imóvel é foreiro ou não ao município. Então, em parte dos imóveis, nem o município sabe se ele é foreiro ou não. É um pouco inacreditável, né? Talvez eles agora aproveitem essa oportunidade. Isso aí é até uma coisa que vale dizer, né? Agora a Prefeitura do Rio exige que você faça declarações anuais sobre o seu imóvel, que eu confesso, não entendi muito bem. Eles publicaram um decreto no início de janeiro, falando que ia ter o recadastramento, essa declaração, revogaram o decreto e publicaram um novo, agora, né, de junho. E aí dividiram as informações cadastrais têm que entrar por bairro, então agora a gente está só na área AP1, 2, e depois vai se expandir para as demais, né? Talvez eles usem essa oportunidade, né? Porque a pessoa pode contribuir com essa informação, olha, pago foro aqui, já paguei, não sei, né? Porque nem sempre é muito fácil mesmo, não. Não, como até estava na matrícula anterior, a matrícula em si não cita. Então, para o leigo, aquilo que a gente falou lá atrás no ato da incorporação, o leigo não consegue perceber que o imóvel é foreiro. Se ele não se atentar a um ato de registro, ele não entende. Pois é, e aqui podia pelo menos dizer que foreiro ao município também, né? Porque o que é caça? E por fim, aqui algumas outros casos, né? Mais de um titular de domínio direto, né? Então você pode ter um imóvel aforado A2, a União, por exemplo, e ao Outeiro da Glória. E aí vai pagar laudêmio, foro para A2 também. Isso aqui até ali na região do Outeiro, eu sei que tem vários, e eles também não têm um registro muito bom, né? Mas, enfim, pelo menos aqui, se não tiver na matrícula, a gente pode presumir que não é foreiro a entidade religiosa, né? Ou só quem está aqui. E, Flávia, tem até uma questão que é muito interessante, porque quando o imóvel é foreiro à União ou ao município, você consegue ter uma ideia do valor que o município e a União atribuem àquele imóvel, quanto eles enxergam. Quando a gente tem essas irmandades, as ordens religiosas, como o senhorio, você não tem essa base. Você não sabe o que esperar em relação à base de cálculo para tributação. Você fica realmente no escuro em relação a isso. E muito menos quando a gente tem subenfiteuse, né? É. Que aí é um instituto que foi proibido pelo Código Civil, né? Mas existia na legislação anterior. Então, aqui, ele fica foreiro ao município com subenfiteuse de Silva Porto. E aí, você vai falar lá, quando você quiser vender seu imóvel, com isso aqui que eu também aprendi recentemente, cabecel de subenfiteuse, que é quem vai emitir a CAT e receber o laudêmio que vai ser recolhido, né? Bom, mas era isso que a gente tinha para trazer, né, Diogo? Não sei se você quer comentar alguma coisa ou se... Que parece muito, não se assustem, parece muito mais triste do que realmente é. Não é algo tão complexo quanto pareceu. Uma coisa que agora também, antes de abrir aqui, já tem uma pergunta no chat e o doutor Hilário vai fazer pessoalmente, mas eu queria saber o seguinte: existe então, se a prefeitura pede matrícula antiga e tudo mais, é possível que essa informação tenha se perdido e que eventualmente não exista informação num registro de um imóvel de que tem lá um aforamento municipal? E esse imóvel, na verdade, é aforamento municipal? Isso, como é que vocês enxergam isso? Quais são as cautelas para verificar esse imóvel no Rio? A cautela é ir morar em Belo Horizonte? Comprar imóvel em Belo Na verdade, tem dois tipos de cautela. A prefeitura, primeiro, ela não vai autorizar a transferência enquanto ele não estiver recadastrado. Então, você não corre o risco
de comprar um imóvel sem ter recolhido o laudêmio, sem ter nenhum tipo de prejuízo em relação a isso. Então, o que a prefeitura pede? Que você recadastre logo o imóvel apresentando a certidão antiga e, em certos casos, quando ela não tem segurança com a certidão, ela acha que está precária, ela pede para que você leve o último ato de transferência. Ou seja, ela vai pedir que você leve lá aquela certidão de 1930, de 1920, dizendo, olha, foi inventário, que o imóvel é foreiro, que houve autorização de transferência, ou que foi uma compra e venda. Então, ela vai tentar se calçar dessa forma. O risco, nesse caso, fica mitigado de você adquirir um imóvel irregularmente. Entendi. Hilário, doutor Francisco Hilário, você está por aí? Você colocou no chat aqui que as normas de Minas Gerais, na última alteração, proibiu a chamada prenotação doutrinária, exigindo justificativa para a nova prenotação. Me parece, eu queria que você falasse um pouco para saber se eu entendi direito, se a gente entendeu direito a pergunta, talvez só tenha sido eu. Mas aqui, eu acho que o que foi mencionado pelo Diogo e pela Flávia não é o caso de prenotações sucessivas, etc. Mas é o caso de uma prenotação que é feita e fica lá, independentemente do prazo legal. É isso, Hilário? Está por aí? Na realidade, não foi uma pergunta, foi só um apontamento, tá? E nessas situações que as pessoas faziam a prenotação, suscitava a dúvida, essa dúvida ficava lá, negava, prenotava novamente, né? Sem qualquer situação, suscitava a dúvida novamente. Então, foi uma forma de que o Estado de Minas Gerais, para evitar essas longas processos de dúvida, que lá fizeram até um mutirão para poder processo de dúvida demorando às vezes um ano, hoje demora 2 meses no máximo, está sendo julgado em Minas, né? Então, houve essa alteração. Na realidade, não foi uma pergunta, foi só um apontamento, tá? Entendi. Ótimo. É bom saber dessa previsão, quem sabe um dia, né, Diogo? Porque eu acho que esses 2 meses aqui é um prazo bem bom para a gente conseguir um registro que está tudo mais ou menos bem, né? Com certeza. 2 meses é bem razoável. A pergunta que eu queria fazer para vocês também, com relação ao prazo, minha prática com o Rio de Janeiro é muito, muito pequena, para não dizer quase que inexistente. As experiências que eu tive não foram boas. Mas esse prazo, vocês acham que é decorrente da pandemia? Ou isso é o prazo para o registro? Porque, ou a assim, falta em tese, de prazo, você diz? não, e assim, esse é o ponto, né? Porque assim, a lei de registro público às vezes estabelece o prazo de 30 dias para que as coisas aconteçam. E para que eu tenha, dentro desse prazo de validade da prenotação, a possibilidade de atender às exigências e ter um reexame nesses 30 dias. Existem as hipóteses, aqui só recapitulando e pensando alto aqui com todo mundo, existem as hipóteses de prorrogação do prazo da prenotação, retificação de registro, dúvida ou um pedido de providências. E existem as hipóteses que o oficial pode pedir a prorrogação do prazo por um período adicional, que, salvo engano, são mais 30 dias. Ele pode dobrar o prazo, dizendo, o meu ofício aqui, todo mundo pegou Covid, eu preciso de mais 30 dias para fazer esse registro. Mas isso requer uma formalidade. E me parece que isso não acontece aí, as coisas acontecem. Ou seja, isso sempre foi mais ou menos assim? Ou existe uma cultura a respeito? Ou isso é causa da pandemia? De saída, tem ofício que impede prazo aí como sendo 30 dias úteis de largada. Né? Então, assim, e aí, é claro que vale argumentar e tudo, mas, assim, de saída, eles já vão te dizer 30 dias úteis, gente, já é quase 1 mês e meio, né? Então, a gente já está falando aí já de um incremento de 50% do prazo que você acharíamos normal. Mas mais do que isso, talvez o Diogo possa comentar melhor até que eu. Eu acho que é uma cultura, assim, como uma acomodação, como registro de imóveis, sabe que ele vai fazer exigências que você vai se enrolar para cumprir, porque, assim, e a gente já teve exigências que não eram cumpríveis, eram juridicamente impossíveis. Ele próprio já
acomoda, e aí as pessoas também se beneficiam disso, porque... Eu acho que tem uma questão cultural, e além dessa interpretação que a Flávia falou, dos 30 dias úteis, que é real, tem muito registro que entende dessa forma, a gente tem uma questão que, com a pandemia, o provimento do CNJ, ele autoriza você já de cara dobrar o prazo. Então, alguns registradores já falam assim, não, agora eu tenho 60 dias úteis, o que torna completamente inviável qualquer trato com o registro. 60 dias úteis é inviável. O de Itaipava está se dando 6 meses. Mas como? Ué, E a gente vê, às vezes, com exigências sem fundamentos razoáveis, né, Flávia? só para rolar o prazo. Interessante. Uma outra coisa que a gente fez uma pesquisa muito grande há um tempo atrás a respeito de um pedido e assim, para você ver como nem tudo é ruim, mas o pedido de cancelamento de um registro de uma locação. E esse pedido e foi porque assim, a locação já tinha acabado há 20 anos. A locatária já tinha sido extinta há 10 anos, baixado, CNPJ, etc. E muita gente se debruçou para fazer uma pesquisa de jurisprudência no tribunal e corregedoria, né, prevendo aí decisões da Corregedoria Permanente do Registro de Imóveis e Conselho Superior da Magistratura, e não tem decisão a respeito. As poucas decisões que nós temos foram judiciais, onde o interessado nesse cancelamento teve que propor uma ação para declarar encerrada a locação e obter do juiz um ofício para cancelar o registro e a averbação da locação na matrícula do imóvel. E só para dividir a experiência. E aí, para tentar uma via administrativa, levantou-se a tese seguinte, não tese, mas levantou-se a hipótese seguinte, que não tinha decisão administrativa, porque não precisava, porque o entendimento era pacífico, ou seja, tinha lá a demonstração de que a locatária não existia mais. Pegava as certidões de não me lembro qual distribuidor, mas onde demonstrava que não tinha nenhuma pendência de ação renovatória relacionada àquelas partes. E aí o registrador se sentiria confortável para fazer o cancelamento. E não é que deu certo? Registrar em incorporação não podemos. Suprir a manifestação da parte podemos aí. Então. E isso é extremamente comum. A gente, que por ser de notas, a gente costuma fazer uma ata atestando que o imóvel se encontra desocupado e o responsável pelos pagamentos tem sido o proprietário do imóvel. O registrador se sente confortável, olha, já tenho aqui um notário que foi lá, me trouxe uma ata, me disse que está desocupado o imóvel, eu posso encerrar a locação. Exatamente. Ou mas seja, se não tiver, né, a data de expedição do documento do cara, é teratológico o negócio. O negócio é o notário. A confiança do registro está no notário. Né? Que bom. Que bom, né? Que bom. Aliás, Diogo, foi você que fez essa ata notarial, né? Foi um rapaz que trabalha comigo. Exato. E a gente estava se preparando exatamente para judicializar, falando assim, esquece, vamos investir aí uns 40 dias nessa tentativa, mas já que é o tempo que a gente vai precisar para preparar a ação. Mas isso é... Teremos registro em 7. Exatamente, interessante. Eu acho que tem aqui... Pessoal, já estamos aqui chegando no final da nossa hora e meia de conversa e eu queria abrir a palavra para mais alguém, se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, alguma contribuição a mais com a nossa conversa, fiquem à vontade. Então eu agradeço muito, Diogo, pela paciência, pela disponibilidade, Flávia também, agradeço muito pela paciência e disponibilidade. Agradeço aí
a cada um de vocês. Antes de encerrar os trabalhos aqui, e peço para segurar um pouquinho mais, eu queria, Diogo, suas considerações finais, você queira falar alguma coisa, Flávia, você também, e agradecer. Depois disso, a gente já encerra os nossos trabalhos hoje. Perfeito, gente. Primeiro, eu queria agradecer a todos que estão participando aqui, agradecer a oportunidade de contribuir com esse debate. É uma satisfação imensa, porque é o tipo de serviço que é prestado em favor da população. O serviço notarial e o serviço registral, eles devem ser entendidos por todos como algo fundamental para a segurança jurídica e para a vida das pessoas, para dar essa segurança. Então, é bom debater, é bom crescer aqui com todos, foi muito gratificante. Para a gente, para mim é a mesma coisa, acho que a gente consiga continuar contribuindo para o avanço, para que a gente tenha cada vez um registro melhor. É isso, eu acho que não entendam isso como um convite, mas como uma convocação, e até o final dessa semana, começo da semana que vem, a gente já vai ter publicado a 4ª edição da revista da Academia. E uma revista com artigos, tem ali as diretrizes para escrever, mas são artigos que tendem a ser mais práticos, e hoje a gente falou aqui, ouvimos de vocês alguns temas que merecem ter a sua participação. Então, Diogo, está convocado, Flávia também, para escrever sobre qualquer dos temas que vocês queiram escrever, que a gente falou hoje aqui. No decorrer dos dias, e a Flávia faz pegar você, Diogo, as informações de prazo, etc., mas vai ter até o final do ano para entregar os artigos, essa convocação, e eu estendo essa convocação a cada um dos presentes aqui. Eu acho que todo mundo que quiser contribuir é só entrar em contato com a Academia, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo e-mail, que todo mundo já conhece, pelo grupo de WhatsApp. Estão todos sempre convidados a contribuir com a revista Treino Livre. E, gente, muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Obrigada, Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.